Bom dia, pessoal. Só gravando aqui para quem não participou da aula do dia 28, quinta-feira. Foi um tempo aí para fazer os exercícios 2, né, que já estão disponíveis lá no SIGA. E fizemos reunião dos grupos, tá? Alguns grupos, né, tiveram aí algumas pessoas faltando e outros estavam completos. Então, só para informar aí, quem perdeu essa aula de quinta, né, foi um tempo aí para aproveitar para fazer as atividades. Exercício 2 e a reunião dos grupos, que vão ter que entregar aí a primeira etapa do trabalho no dia 8 de fevereiro, ok? Bom, pessoal, vi aí que alguns grupos, né, estavam faltando aí bastante pessoas, né? Deixa eu só botar um aviso aqui, pessoal que voltou para essa sala tem que ativar o áudio, né? Bom, o tempo aí, né, espero que pelo menos deem para vocês terem trocado algumas ideias aí, para poder vocês se organizarem aí nessa primeira entrega, né? Vocês têm que ter pelo menos noção aí né, do que vocês têm que apresentar aí até o dia 8, né? Lembrando, gente, que esse semestre é muito, muito corrido, né? Tá muito apertado. Então tem que aproveitar aí todo o tempo disponível, né, para vocês se organizarem. Então até eu gravei aqui um pouquinho da aula para informar principalmente o pessoal que não está presente hoje, né, que ocorreram essas reuniões do grupo, né, mas vocês também podem cobrar aí dos colegas que não apareceram, né, para vocês conseguirem aí desenvolver esse trabalho, porque como eu falei, esse semestre é bem apertado, o tempo aí vai ser bem curto para desenvolver as atividades, então a gente vai ter que aproveitar aí todo o tempo disponível, né? Então, atenção aí às datas, atividades, né? Dá uma puxada de orelha aí nos colegas aí, nos componentes que não estiveram aqui hoje, tá? Vocês estão com alguma dúvida com relação aí ao trabalho? É importante que vocês sigam bem lá o enunciado, né? Vejam principalmente as questões lá de formatação do trabalho, né? Citação das referências, né? Referência, gente, não é simplesmente ir lá na seção referências e colocar o que vocês consultaram ou não. Essas referências, elas têm que ser citadas no trabalho, né? Até para eu saber de onde que vocês tiraram as informações que vocês estão... né? De onde vocês tiraram as informações que vocês estão colocando lá no trabalho. Então, tem que ter citação, tá? Não é simplesmente ler, aí copia uns pedaços, escreve alguma coisa e cola lá no trabalho, não. Por que eu faço isso, né? Acredito que a grande maioria de vocês aí esteja mais ou menos começando aí a segunda metade do curso, né? Ou já passando aí disso. Então, nada mais importante do que vocês já treinarem fazer documentos acadêmicos, né? E é bom que vocês já vão sabendo algumas regrinhas aí do TCC, porque daqui a pouco vocês vão ter que fazer. Então, não tem como fugir disso, não. E eu acho que a gente sempre pode exercitar, né, essas práticas aí de escrita formal, né, de documentos acadêmicos. Independente se vocês vão seguir vida acadêmica ou não, a escrita formal ela é importante em qualquer área aí, né? Saber escrever bem
é sempre importante, tá? Apesar da gente de exatas nem sempre gostar muito de português, né? Eu sei disso, mas saber escrever bem é sempre importante, pessoal. Então, não adianta brigar com a professora não, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me acionar, não tem problema nenhum, tá? A ideia só é vocês ficarem atentos aí à questão dos prazos, né? A questão aí da qualidade do material que vocês forem produzir, tá? Na realidade, não, Diego. A parte do esboço da implementação é vocês já terem ideia se vocês vão implementar alguma coisa, se vocês vão simular alguma coisa no Pact Tracer, né? Nós vamos ter, daqui a 2 aulas práticas, vocês vão conhecer o Pact Tracer, né? Que é um software de simulação da Cisco, tá? Ele é bem interessante aí para simular alguns ambientes. Eu acho que eu conversei, até que foi com você, né, na parte lá do VPN. Então, na realidade, eu vou colocar lá, ó, faremos uma simulação de tal coisa, ou implementaremos tal cenário, né? Então, vocês já terem aí uma ideia de como que vai ser a implementação. É um esboço mesmo, tá? Porque, por exemplo, vocês ainda, né, vão ver o Pact Tracer só no dia... Deixa eu olhar aqui minha cola aqui do cronograma. Então, assim, né, vocês ainda estão no início do curso, então não posso ainda exigir, né, uma descrição. O Pact Tracer só vão ter... começar a vê-lo aí no dia 26 de fevereiro, mas de qualquer forma, né, vocês já podem pesquisar como que vocês podem simular esses ambientes, às vezes no Pact Tracer, se for o caso, tá? Então, essa parte aí do esboço, tá? Não é um passo a passo aí de como que vai ser o código, não. É uma descrição do que vocês estão pretendendo fazer. É claro que pode acontecer de, na parte 2, vocês descobrirem que, não, o que a gente estava pensando fazer não vai dar muito certo, então nós mudamos para fazer de tal forma. Pode acontecer isso? Pode. Mas a minha ideia é que vocês, isso daí, essas entregas parciais, né, é porque a gente tem uma tendência, né, a deixar tudo para a última hora, então é para evitar isso. Então, é para forçá-los mesmo a já verem o que é possível fazer em termos de implementação no tema de vocês. E fazer esse esboço aí, tá? Então, isso é para eu saber se vocês estão indo no caminho certo também. Porque vai que vocês me colocam alguma ideia lá nessa primeira entrega, que eu falo assim, isso aqui vai ficar difícil de fazer ou vai ficar meio inviável. Eu já posso, a gente já pode ir trocando uma ideia, eu já posso falando com vocês e direcionando. Olha, eu acho que dessa forma não vai dar muito certo, vocês podem fazer de tal forma, tá? Então, é isso. Essa primeira etapa, nessa primeira entrega, é só mesmo para dar aquela conferida, se vocês estão sabendo do que vocês estão falando, se vocês já deram uma olhada aí no que é para fazer, se vocês aí estão entendendo, né, o caminho das pedras. Então, é meio que botar vocês para trabalhar mesmo, porque a gente tem essa tendência aí, né, não, vão deixar tudo para a última hora. E não dá para fazer isso, né, nesse trabalho, tá? Então, é um esboço mesmo, só para eu saber se vocês estão pensando em codificar, se vocês estão pensando em simular, se vocês já têm ideia de que ambiente que vocês vão usar, tá? Para simulação,
Pode ser o Packet Tracer, pode ser o Core, né? Tem um outro ambiente aí, o pessoal aí do IPv6 principalmente, tem o curso de IPv6 lá do NIC-BR e eles disponibilizam uma máquina virtual que tem um ambiente chamado Core. Tem o livro, eu vou colocar aqui o link, ipv6.br, só um instante. Então, tem muito material, tá? É exatamente isso que eu quero ver se vocês estão caminhando aí, né? Então, acho que do grupo do IPv6, só o Abdu, Kevin e o Gustavo que estão aqui hoje, atentos aí, então, a esse link que eu mandei desse livro de IPv6, lá do pessoal do NIC-BR, tá? Lá tem, esse livro é exatamente com algumas práticas aí para fazer nesse ambiente aí que eles disponibilizam nessa máquina virtual Core, tá? Então, a ideia dessa primeira entrega é justamente eu ver até que ponto que vocês pesquisaram, até que ponto aí que vocês conseguiram material e que vocês já têm um direcionamento aí, uma ideia, né, do que vocês pretendem fazer. Ficou claro, gente? Tem mais alguma dúvida com relação à questão aos itens aí do trabalho? E também, se não surgir dúvida agora, se por um acaso vocês tiverem dúvida depois, só me mandar um e-mail também. Tá ok? Então, beleza. Joia, então. Vou parar.